A gente é curioso, né? Sim. O ser humano, ele é curioso por natureza. Sim. Eu falo por mim, credo. Nossa Quem não senhora. Quem não é? Bicha curiosa que eu sou. Não conheci ninguém nessa vida que rejeitasse uma fofoca. Mas não, eu não vou gastar o meu tempo falando da vida alheia. Não muda em nada. Não muda em nada os pra meus mim. planos. Gente assim nem Isso presta, eu inclusive. concordo, eu não confio em gente que não gosta de É fofoca. isso. Não, pior de tudo, que eu tenho um amigo que ele sabe que eu sou muito fofoqueira, né? Aí, quando tem aqueles memes de fofoca, ele manda tudo pra mim. E o pior é que eu recebo 2, 3 vezes. De famosos? Não, de assim. De piada em cima de fazer Mande para a fofoca. pessoa com quem você mais fofocou esse ano. Eu acho que eu recebi de umas 3 pessoas diferentes. É de graça, estreita vínculos, ou seja, edifica. É saúde mental. Esse podcast não nasceu para pensar cuidado em saúde mental? Exato. Você concorda comigo que nada mais junta as pessoas tanto quanto uma fofoca bem contada e um ranço? Claro. Aquele rancinho bem rançoso. A humanidade evoluiu disso. A gente saiu das cavernas como um invejoso virou pro outro e falou: você viu? O outro derrubou um javali ali, não sei nem como, hein? Nossa, a gente foi atrás e descobriu como a ferramenta nova e foi evoluindo a coisa. Eu não sei se você leu o livro do Michel Alcoforado, chamado De Tédio Ninguém Morre. Não, mas já ouvi falar. Então, ele lançou esse livro, que é uma série de crônicas dele da época da... Você me mandou agora, eu tô aqui meia hora caçando, eu achei, você me mandou de novo. Eu te mandei. Eu vi aí você sofrendo e eu mandei. O Michel Alcoforado, ele fez uma série de crônicas, né? Falando sobre a pandemia, como que foi a vivência dele, a experiência dele, né? Certo. E ele juntou tudo isso num livro. E um dos capítulos ele fala isso, que nós só chegamos aonde nós chegamos por causa da fofoca. Sim. Por isso que a fofoca edifica o homem. Com certeza. Tá vendo? A gente teve, não vou lembrar a disciplina agora, que falou que a comunicação, o refinar da comunicação entre a sociedade, aí foi um ponto que fez a gente avançar demais. O conseguir verbalizar. Exato. Trocar. Eu acho que a gente realmente entra nesse lugar. E tacape do Zezinho ali, tô imaginando nas cavernas, né? Onde ele conseguiu aquele tacape ali, né? E aquela tintinha ali pra pintar na parede? Deve ter roubado da caverna do outro que tava mostrando lá. Maravilhoso! Oi, cara. Mas gente, a fofoca, ela... Gente, vamos pensar que daqui 3 anos, né? 3 anos e meio, nós seremos fofoqueiros com carteirinha pra isso. Fofoqueiros que não fazem fofoca. Ganhar a vida sabendo Exato. o pão de cada dia, a base da vida alheia. Exato. A melhor profissão do mundo. Exato. Olha que maravilha. E a gente ainda tem a desculpa que a gente pode não chamar de fofoca e sim de anamnese. Exato. Tá vendo? E a gente vai ficar... Não, eu fico me colocando assim, até no lugar da minha psicóloga, né? Porque eu comento muito com ela as coisas e é muito engraçado que a minha psicóloga, ela não é uma pessoa neutra. Deus obrigada. Agradeço a isso, ela não ser uma pessoa neutra, né? Ela intervém frontalmente. Eu ilustro para ela as coisas. Quando era, por exemplo, eu tava conversando com ela de algum cara que eu tava saindo. Aí eu mandava foto pra ela. Às vezes eu era muito zoada por isso. Que bacana, nossa, bom saber disso. Eu me vejo muito tranquilamente mandando assim pro paciente: nossa, tá toda bonita, arrumada, esse vagabundo tá de boné e camisa do Barcelona. Corta agora e vai pra casa. Juro por Deus. Gaste seu tempo com algo melhor. Gente, ela já fez tanta piada comigo, mas a penúltima sessão do ano, ela virou pra mim e falou assim: pega a mão de ser besta. Ah, que bacana. O vínculo, né? O vínculo permite, né? Tá vendo? E pra que ser neutro? Pra que a psicologia ser neutra, gente? Não tem graça. Deve ser prazeroso você estudando o vínculo que você constitui com o paciente e falar: eu já posso, eu ainda não posso, ainda não. Não, ela já tá. Não, ela não vai abandonar mais, ela não vai interpretar na maldade, agora dá. Larga esse vagabundo, esse merda! Ele não te traz nada. Mas é maravilhoso isso. Eu acho que esse vínculo é onde começa a real terapia. Interessante, hein?
quebra a coisa do formal, enfim. Senhoritas, estou por vocês, hein? Bora! Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath. A Amora tá sentada na cadeira aqui no canto, Acho que ela tá aparecendo. provavelmente ela vai aparecer. O Booster tá deitado aqui embaixo da mesa e as meninas estão passeando por aí. E você está da nossa cozinha. Porque choveu, a gente teve que sair de fora. Exato. É isso. E esse é o Parapraxis, um podcast feito por duas estudantes de psicologia, para falar um pouco das nossas vivências, experiências, traumas e surtos do curso. Pois é, e hoje eu acho que eu não vou falar minha frase de sempre do o curso vai fazer você surtar, mas o curso vai te trazer consciência, Verdade. que é justamente uma coisa que a gente está tentando trazer nesse episódio, né? Destruir aos poucos, sim. Trazer consciência. E pela segunda vez aqui, Thiago. Boa tarde, senhoritas. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo jóia. Mas, assim, se apresente de novo, mas para quem Certo. não viu o primeiro episódio, a Nath vai deixar um card em algum Lugar, se eu lembrar, por favor, eu vou tentar lembrar. né? Mas volte uma casa, assista a primeira participação do Thiago aqui com a gente e depois venha para este. Gente, então, primeiramente, obrigado por vocês terem me convidado mais uma vez. No primeiro encontro nosso, falei um pouco sobre assistência, sobre o CRAS, o funcionamento da estrutura da política de assistência. E hoje o tema é um pouco mais afunilado, que a gente combinou, que é para falar sobre população em situação de rua, a construção social, acho que é o principal que a gente tem para tratar aqui hoje. Falar um pouquinho, dar uma pincelada sobre a rede de atenção, sobre formas de mitigação e outras estratégias e também o contexto político-econômico atual. Eu sou o Thiago, como as meninas já anunciaram, eu sou assistente social da Prefeitura de Diadema, vai fazer 10 anos aí no mês que vem. Eita, que o tempo voa. Obrigado. Tempo bastante importante, de muito aprendizado. Sou colega de sala, essas ilustres figuras à minha esquerda e direita aqui. Muito bom dividir a construção de conhecimento com vocês. Então, eu estou no segundo ano de psicologia. Eu também sou... Segundo. Eu estou no segundo. Isso. Eu confundo. Se eu falar terceiro, eu aceito, que a gente mata. Será que elimina? Já matou um, Já elimina um certo, pouquinho. né? Eu também sou pós-graduado em saúde mental, estresse e dependência química, lá pela FAPES, onde eu me graduei, e saúde mental e psiquiatria. E vamos lá, estou por vocês aí para falar desse tema que me é muito, muito caro, muito valioso, que é um tema para a vida, no caso para a minha vida também, por conta, sobretudo, da minha passagem pelo Centro Pop de Diadema, onde eu tive contato com a gente de luta da população em situação de rua. Você ficou quanto tempo no Centro Pop? Aliás, explica um pouquinho o que é o Centro Pop, né? Porque a gente sabe que essas políticas públicas, elas não são muito de conhecimento da população como em geral, né? Sendo bem escroto agora, o brasileiro médio, ele não entende as políticas que nós temos voltadas à sociedade, principalmente nessa parte de amparo. De população em situação de vulnerabilidade. Exato. Isso é projeto, não é demérito do povo, não. Porque eu costumo falar lá no CRAS que população bem orientada, população que sabe o que é dela, é a população que está mais fortalecida para lutar por si só e lutar pelo coletivo também. Mas vamos lá, o Centro Pop ele é um serviço da Secretaria de Assistência, da política de assistência que foi implementada por pressão social e que foi acrescentada na Constituição de 88 como uma política pública. Mas falando do Centro Pop, ele é um serviço que ele trabalha especificamente com atenção e o cuidado à população em situação de rua. As normativas vão dizer que ele é um serviço que tem que pensar a proteção da população em situação de rua, considerando as possibilidades de saída. Mas eu também vejo que é um equipamento que, trabalhando junto com outros, ele também é um serviço que, numa ponta, ele vai pegar essa população extremamente fragilizada quando de um primeiro contato, para minimizar os impactos da situação de rua, que são impactos profundos, a gente vai falar adiante, para depois, na outra ponta do processo, que é um processo complexo, na maioria das suas vezes, para aí sim se pensar a saída da rua, se fazer a construção
do projeto da saída da situação de rua, obviamente, junto com o usuário de serviço, que tem que ser o protagonista, e moldar as suas próprias preferências em face daquilo que ele sonha, que ele aspira, que ele deseja, em conjunção com a oferta disponível. Então, ele é um serviço que, resumindo, minimiza os impactos quando dos primeiros contatos, para, ao longo do tempo, se construir um processo de fortalecimento para se pensar a saída. E, se possível, melhor ainda, não haver retorno. Perfeito, obrigada pela explicação. Falando um pouquinho, né, sobre a questão da população de rua, como que a gente inclui isso, a gente insere isso, falando do parâmetro, né, ali do panorama político, econômico e social que a gente tem no Brasil, né? A gente sabe que a gente vem de um país colonizado. Perfeito, né? Sim. Onde a questão social que nós temos, né, as privações sociais, elas são desde 1500, e com a libertação dos escravos e tudo mais, ela só deu uma degringolada maior, porque não houveram nenhum plano para melhoria, para nada, para a estrutura de absolutamente nada de amparo dessas pessoas, né, dos escravizados. Sim. Então, conta pra gente um pouquinho como que é esse panorama, porque e uma coisa importante, né, de falar aqui, é que não existe população de rua. Não, isso é um palavrão, isso aí me sangra os ouvidos. Exato. A rua não é um lugar digno de se viver. A rua não é moradia. A rua não é moradia, ninguém merece viver na rua, então, se não é um espaço digno, a gente não pode falar que é a população de rua, população em situação de rua, porque a gente tem que aspirar um momento futuro em que essas pessoas vão superar essa condição e aí sim ter atestada. A dignidade todos temos, todas e todos temos, mas a gente tem que atestar essa dignidade por meio da superação da situação de rua. Perfeito. É só um lembrete para a gente saber que não é uma questão de politicamente correto, nem nada, mas é como nós devemos nomear as situações. Sim. E que são realmente situações. Sim. E a carga histórica, né? Exato. A carga histórica que na linguística ela é muito importante. Quando a gente verbaliza, quando a gente se comunica de maneira equivocada, a gente traz conosco a nossa fala, muitas vezes até sem saber, um peso histórico de desigualdade, de opressão. Um estigma, né? Um estigma também, que não deve ser reproduzido, que tem que ser sanado. Os mais conservadores, mais preguiçosos, que não têm vontade de estudar, vão chamar isso de mimimi, de preguiça, etc. Eu já chamo de superação histórica. Então, a forma com que a gente se expressa, sobretudo falando aqui do nosso recorte, que é a população em situação de rua, é olhando para esse grupo como um grupo que merece, antes de tudo, ter superado essa situação, e não que pertence, ou que nasceu ali, ou que tem que ficar ali e ter o seu destino sacramentado e vindo a morrer na rua. Isso mesmo. Obrigada, Ti. Falando de contexto político-econômico, eu sempre falo uma frase ácida para me referir à população em situação de rua, que é: a população em situação de rua não dá em árvore. Não dá em árvore. A gente sai, tá a pessoa dormindo embaixo da marquise, a impressão superficial que dá é que ela sempre esteve ali. Ou que nós não a víamos, de repente ela surgiu ali. Não. Não há resposta simples para processos complexos. E para a gente falar de uma população que hoje já alcança em torno de 350 mil pessoas no país, lamentavelmente sendo mais de 100 mil pessoas na cidade de São Paulo atualmente, ou seja, há uma cidade em situação de rua dentro da cidade mais rica da América Latina. Teoricamente mais rica, né? Para isso a gente tem que fazer uma investigação histórica, como você já bem puxou na sua pergunta, quando você faz o recorte da colonização e desse pós-escravidão, você faz um recorte muito preciso, Nath, que é de já até antecipar algo que eu vou trazer, que é do recorte da população em situação de rua, sendo essa maioria na população negra. Então esse é o primeiro ponto a ser destacado. Por quê? Política economicamente, já pegando a história também. Eu vou sempre me remeter ao Veias Abertas da América Latina do Galeano, em que o Galeano, de forma muito resumida, leia um livro para você entender o que é a América Latina, de uma forma muito dolorosa, leia cada página recheada de sangue, de desigualdade,
de opressão, é um filme de terror, é uma investigação minuciosa sobre o que a Europa e Estados Unidos fizeram com o nosso continente latino-americano. Então, a tomada, eu gosto de falar que foi a tomada porque foi a tomada mesmo, de Europa e Estados Unidos sobre nossas riquezas, sobre nosso solo, sobre o nosso território, sobre a nossa gente, nos deixando em situação extremamente desigual economicamente. Então, as nossas riquezas vão para fora desde 500 anos atrás, não só no Brasil, como na América. Tem uma frase desse livro que me marcou muito, que ela fala o seguinte, que toda a riqueza que a Europa tem, né, ela é a base de sangue de um latino. Sim. Ela é fruto de roubo e sequestro Sim. de latinos. Sim. Roubo, sequestro, envenenamento da terra, estupro, destruição dos povos nativos, e a gente vê os reflexos disso até hoje. Porque, inclusive, os povos nativos são atacados até hoje. Vídeo que aconteceu agora dia 8 de janeiro, dia 3 de janeiro, desculpa. Dia 3 ou dia 2 de janeiro? Da invasão dos Estados Unidos da Venezuela. Exatamente. No plano de captura do Maduro. Exatamente. E deixando claro aqui, gente, que ninguém está colocando em xeque, ninguém está discutindo aqui a postura elogiando política, a gestão, os caminhos que a gestão do Maduro fez. Exato. Mas sim a forma como os Estados Unidos agiu em relação à dominância, à prepotência dos Estados Unidos em achar que ele é o dono do mundo. É isso. Porque tem sido, né? Tem sido. Porque tem sido, sobretudo, aí na configuração do século XX. De forma resumida, quando a gente fala do sistema político-econômico chamado capitalismo, que ele se alimenta à base da desigualdade, que nós temos poucos roubando o trabalho de muitos e ainda tendo o aparato do Estado, que é uma conversa para um outro dia até que a gente falou, não gravável, que essa eu também não tenho nem um aprofundamento teórico para fazer, mas de uma forma mais resumida, o que se pode dizer é que o Brasil no século XX ele passa por um processo de industrialização muito importante, e aí os Estados Unidos, como já vinha sendo essa força hegemônica, ele faz um trabalho, sobretudo ali nos anos 60, após a Revolução Cubana, de controlar os países da América Latina, de forma a ampliar o seu parque industrial, fazendo com que a gente que a gente se colocasse num pé de máquina para produzir e as remessas de lucro e o melhor da produção fosse para eles e para a Europa também, os detentores de fábrica fora. O que isso gera? Isso gera, obviamente, um sistema voltado a nos deixar com restos e a riqueza indo para eles desde esse período aí de colonização, desde 500 anos para cá. Acontece que o sistema ele vai se refinando, o capitalismo ele tem várias fases, ele tem uma fase de superprodução, ele tem uma fase de superacúmulo, em que o detentor dos meios de produção ele tem a riqueza dele, ele tem um funcionário no pé de máquina, sendo explorado, esse funcionário consome e o sistema gira. Só que esse sistema, temporariamente, ele rui. Quando ele rui, o capitalismo ele se rearranja e geralmente ele busca o quê? Já nos anos 70, ele busca a retração do Estado. Fala, Estado, legislação, vocês vão pegar mais leve aí para a gente poder explorar, porque estamos em crise. E também todo mundo sabe que em tempos de crise, a culpa é, com aspas enormes de ironia aqui, do trabalhador. Então o que se faz? O Estado vai sempre se adequando, dirigindo menos recurso para a população, para que ele possa reverter o que é nosso, inclusive, para sustentar essa margem de prejuízo que o próprio capitalismo ele provoca. Então o Estado ele ameniza esse déficit de lucro, de aumento de margem de lucro, tirando recursos nossos e tirando direito trabalhista também. Então, o que a gente vai passar? A gente vai passar dos anos 70 para os anos 90 com um refinar do capitalismo no sentido de atacar, de fazer o Estado reduzir e de também controlar a classe trabalhadora por meio do desemprego. Então, você investe menos na população enquanto Estado, você diminui postos de trabalho, porque se eu tenho uma empresa e eu tenho 2 vagas, de repente, melhor ainda se eu tiver só você trabalhando e ela desempregada. Por quê? Porque aí eu controlo os seus direitos à base da pressão dela. Ou seja, a gente pode até trazer isso para o mercado de trabalho de hoje. Com certeza. Né? Porque a gente vê um sucateamento nos salários. Sim.
os salários estão cada vez mais baixos, Sim. as pessoas são cada vez mais exigidas dentro das suas profissões, você trabalha muito mais, né? E você ganha menos. Por exemplo, os Ubers. Exatamente, exatamente. Não apenas Uber, como também os entregadores de iFood, de 99. Então o capitalismo ele vai se refinando e tirando cada vez mais e mais de nós para que eu tenha o empregado nas condições que eu quero, alguém pressionando o empregado, porque falar, se você, um clássico que todo mundo já deve ter escutado, se você não quer, ela quer. Só que a dinâmica ela é tão cruel, mas tão cruel, ela vai se refinando tanto, que aí eu já parto para a definição do que é a população em situação de rua em 3 âmbitos diferentes. O Marx, maravilhoso Karl Marx, um eterno fantasma da economia política e filosofia, etc., ele fala que a população em situação de rua ela vai se encaixar onde? Eu tenho a mão de obra, a força de trabalho ao pé da máquina, gerando lucro à base da exploração. Eu tenho um exército industrial de reserva pressionando e eu tenho um excedente desse exército industrial que já não me serve sequer para fazer pressão. Então eu lembro do Paulo, sempre citando o Paulo, inclusive citei o Paulo quando eu fiz essa mesma conversa lá na FAPES, em novembro. Uma frase brilhante que ele traz que é: o capitalismo não mata, ele deixa morrer. Então, eu poderia tranquilamente criar 3 postos de emprego, só que para isso eu teria que pagar um salário digno, porque se está todo mundo empregado, todo mundo vai cobrar aquilo que quer. Eu não tenho pressão, eu tenho direito trabalhista, eu tenho organização política, eu tenho fortalecimento político. Não. Eu tenho que fragmentar essa luta. Então, eu concentro toda a minha demanda em cima de você, eu te tiro o direito trabalhista, eu te tiro o salário, eu te deixo na minha mão. Eu deixo você pressionando e esse excedente, simplesmente, ele fica abandonado. Você falando isso, minha cabeça está aqui trabalhando muito rápido. Mande. E a Nath, ela vai... Mas a Nath vai saber aonde eu vou chegar, porque eu não sei se ela teve essa mesma lembrança. Aula da Raquel, do primeiro semestre, vocês ainda não tinham entrado. Não. Foi o nosso primeiro semestre, quando ela começa a trazer essa questão da industrialização e ela vai amarrando isso brilhantemente junto com o machismo estrutural, o capitalismo e a necessidade da mulher ficar em casa procriando para gerar mais mãos de obras futuras que serão aproveitadas e utilizadas dentro dessa lógica do capital. Exatamente. Agora eu sou por aí, né? Ela juntou com o fetichismo do capitalismo. Sim. Fetichismo da mercadoria. Você não precisar daquilo, mas você querer comprar porque tal pessoa tem. A criação de necessidades que não existem pelo consumo. E a gente chega ao lugar que nem sempre o que a gente produz, a gente consegue consumir. Também, sim. Ou precisa, ou necessita. E agora os vícios eles estão dentro de um aparelho como esse, inclusive, né? Os jogos de azar, eles estão aqui dentro, que é uma outra coisa gravíssima, delicadíssima, que ela já está aí e que eu não consigo imaginar o impacto que vai ser no futuro. Quando a gente fala de dependência... E assim, né? Isso daqui, o jogo, o de azar no celular, ele já é criado de forma vertical para você usá-lo no celular. Porque é o que hoje em dia, eu não sei exatamente se essa conta continua a mesma, mas no Brasil existem 2 chips, em média, por brasileiro. 2? 2. Nossa. Isso é Ou seja, absurdo. Existem pessoas que têm mais de um celular. Então, as pessoas hoje em dia, elas têm muito mais celular, elas têm muito mais isso do que um computador, olha só, do que um tablet. O acesso ao celular hoje é muito mais fácil, porque, por exemplo, para você comprar um computador, você vai gastar aí na faixa, um computador de uso, vai, R$1.000, R$1.500.
Celular, dependendo de como você compra, você vai pagar 600. Sim. E precisa? Voltando ao fetiche da mercadoria. Não precisa. Mas tem que produzir, tem que vender para haver acumulação. É que nem o pessoal que troca de celular todo ano. Não precisa. O celular tá bom, mas a pessoa vai lá e troca todo Cria-se uma ano. necessidade social, relacional, para que haja uma pressão, consequentemente, haja esse consumo, a produção, a venda, a reversão em lucro, Que é um o gosto de retrato. alguém. O gosto de alguém que deve ter um celular só, né? Que é um retrato puro e simples do fetichismo do capitalismo. O evento que a Apple faz todos os anos de apresentação dos novos aparelhos. Eu acho que só falar iPhone já mata isso. Sim. Não precisa nem falar do Mas evento. é que o evento, ele traz toda essa conotação Um glamour. do glamour, Exatamente, sim. né? Eu lembro que eu trabalhava numa operadora de celular. Gente, vocês me lembraram dessa história, mas ela vai ser... Eu sei que eu tô saindo da caixinha, mas ela vai ser boa para depois dar falar um pouco dessa história do capitalismo, né? Eu lembro que quando lançou o iPhone 3, o 3S, 2008, isso, né? Esses aparelhos, para eles chegarem no estoque da empresa, no armazém da empresa, eles foram transportados de carro forte, tá? E eu lembro que a venda dele era assim, não, porque você tem que falar que ele vem numa caixinha, vinha numa caixinha rígida, não sei o quê, porque ele é uma joia. Olha o lugar que a gente chega. E é simplesmente um aparelho celular que se cair na privada para de funcionar. Sim. Não, mas iPhone que não pode ver água, nem o chão. Agora pode. Há controvérsias. É controvérsia. Mas é isso, é um aparelho que se vê uma privada, caiu dentro, acabou. 13 mil reais indo pro ralo. 13 mil. E quem produziu ganha quanto? Pouquíssimo. Exato. Salário mínimo. E geralmente a pessoa que produziu, ela não tem dinheiro para comprar Que é uma outra ironia cruel do capitalismo. este mesmo iPhone. Exatamente. Coisa que se fala, o pedreiro tem casa própria? Muitas vezes não. Ele constrói casa para as outras pessoas viverem. Dentre tantas bizarrices aí que a gente pode discutir. Mas quem produz, olha que interessante isso que você traz. Quem produz ganha pouco, vou trazer novamente o exemplo. Quem produz ganha pouco, está sendo pressionado por quem está desempregado e tem um excedente ali que já não serve nem para fazer pressão, que é a pessoa em situação de rua. Nossa, mas a pessoa fica bilionária trabalhando. Não. O Elon Musk, que se tornou o primeiro trilionário do planeta, ele é o dono dessa mesma empresa. Ele pode ser o dono, não é o dono dessa mesma empresa, no caso da Apple. Mas ele é o dono de empresas altamente rentáveis. Por quê? Por conta desse excedente de pagar pouco, roubar o trabalho, o resultado do trabalho do outro, porque não é ele quem produz porcaria nenhuma. A pessoa que produz ganha pouquíssimo, está sendo pressionada por alguém que não ganha nada, e aquele que já está escanteado, um dia ele produziu, e ele foi retirado desse lugar, ele muitas vezes foi retirado desse lugar para que haja essa dinâmica de pressão e de controle por meio da fragmentação da classe trabalhadora, isso falando de empregos, falando de salário, ainda de uma forma muito rasa. E lembrando é aí que a gente amarra a população em situação de rua com o bilionário. Só há a miséria porque há a fortuna. E lembrando que uma boa parte do dinheiro do Elon Musk vem de exploração. Herança, sim. A base de exploração. Herança e exploração de minas de diamante. Exato. E que muitas vezes essas pessoas que estão em situação de rua, né, me corrija até se eu estiver errada, mas são pegas para trabalhos assim. Vou chegar aí, vou falar sobre isso, que é uma outra dinâmica extremamente cruel. A gente falando do Elon Musk, deixa a recomendação, vocês possivelmente já assistiram Diamante de Sangue, acho que é um filme de 2007, com Leonardo DiCaprio, um filmaço, fica a recomendação para dolorosa compreensão de como funciona. Ele fala sobre a exploração das minas de diamantes da África, né? Tá? Sim. Fica à vontade. Sim, perdão, vou deixar aqui perto, então, para otimizar. Nossa, esse filme é muito pesado. Pesadíssimo. Eu vi apenas uma única vez e me pegou.
Mas vale a pena. O que foi, velho, que você tá chorando aí? Porque isso não me deixa diferente. Ele olhou pra mim assim, Também, viu? Essa casa virou o quê? Virou estúdio? A cabeça do cachorro virou estúdio, é isso? Ninguém me consulta. Isso é pior? Todo final de semana tá assim. Muito que bem. Produção de conhecimento. Assim que é bom. Mas voltando. A gente tem essa questão também da exploração da pessoa em situação de rua, né? E detalhe, é a pessoa que ela tá num lugar ali de total abandono e a pessoa se aproveita da situação. Sim, exatamente. Eu vou entrar nessa parte da construção social, que uma coisa acaba desembocando na outra. Para falar também da construção social, tem que passar por esse lugar do emprego, da vaga de trabalho, do subemprego. Então, eu que sempre bebo do velho Karl Marx, o que ele fala? Pô, mas se tem um cara trilionário e o resto da população, mais de metade da população mundial passando fome, como que essa população não se revolta? Muito bem, você fragmenta. Como que você fragmenta? Você divide essa multidão toda para controlá-la. Não é por meio da arma. Não dá para você ter um soldado em cada esquina apontando um fuzil falando vai trabalhar dentro do ônibus. Não, tem que ser pelo campo das ideias. Então, dentro da classe trabalhadora, a gente é estigmatizado. Nós nos estigmatizamos porque a gente não se reconhece. Porque só existem duas classes. A classe que rouba o trabalho do outro, porque ela é detentora dos meios de produção, que são a matéria-prima e o maquinário, só que matéria-prima e maquinário, tudo extraído da natureza e das ideias humanas. Então era para ser de posse coletiva. Pois bem, por diversos motivos, dentre eles a herança, como você bem colocou do Elon Musk agora, alguém detém e precisa dessa força de trabalho e se alimentar da miséria, dessa desigualdade, para fazer o sistema girar. E para isso, a classe trabalhadora ela é fragmentada, porque senão a gente vai se doer pelo cara que está na rua. A gente vai se reconhecer pelo cara, a gente vai se reconhecer no cara que está na rua, porque para mim, dentro da sociedade contemporânea, não há exemplo maior, não há espelho mais evidente de que esse sistema deu errado, que é olhar para a pessoa em situação de rua. Lançamos foguetes, lançamos sonda para outros planetas, mas a gente não alimenta quem está ao nosso lado. Pois bem, como que se fragmenta? Colocando uns contra os outros, colocando as pessoas uma contra as outras. Então, eu fui ensinado que você, mulher, é inferior a mim, que a pessoa negra ela é inferior à pessoa branca, que a pessoa trans ela é inferior à pessoa que é cis, mas é homossexual, que o ateu ele é inferior ou superior ao umbandista, e por aí vai. Então, você, para controlar uma grande massa, você fragmenta colocando uns contra os outros de forma que eles continuem produzindo riqueza para você de forma dócil. Me veio uma frase. Entra a população em situação de rua também. Me veio uma frase na cabeça, que é o famoso dividir para conquistar. Dividir para conquistar, exatamente. E as pessoas usam essa frase de forma muito errada. Exatamente. Que é o que o Marx usa o conceito que ele cunha, que é o de ideologias de classe dominante. O dominador vem, ele coloca uma ideia na tua cabeça, te coloca contra ela e opa, tá bom para mim agora. Eu não tenho 3 pessoas me pressionando, eu tenho uma trabalhando, 2, só que estão todos contra todos e eu colocando as cartas na mesa. Mas o que isso tem a ver com pessoa em situação de rua? Tem tudo. Tem tudo por quê? Porque é feita aí a parte que eu mais gosto desse formato que eu trago para vocês aqui, que eu levei para a faculdade recentemente, que é a construção social. Você domina quando você contamina o olhar de um para com o outro. Se você acha que você é inferior a mim, nós já não estamos juntos. E como que isso acontece? Alguém me enfia uma ideia errada na cabeça. E a gente vai para a construção social da população em situação de rua. Vou até pegar da minha colinha aqui. Da perspectiva marxista, já ficou muito claro aqui como se define a população em situação de rua. Na legislação brasileira, a população em situação de rua ela é entendida como um grupo que não tem moradia fixa, obviamente, que usa locais públicos não só para dormir, mas também como para sobreviver, está em situação de miséria extrema e vínculos fragilizados ou rompidos com a sua família.
então ela fica relegada ao nada. E nós entramos aí nos mitos, que eu trouxe aqui pelo menos 7 para a gente discutir. Primeiro, falta de moradia é o problema. Mentira, até olhando para a câmera, não é para dar entonação dramática, não. É para fixar a ideia. Falta de moradia é o problema. Mentira, porque hoje nós temos mais imóveis desocupados. Esse é um dado que ele é arrepiante. Nós temos mais imóveis desocupados do que pessoas em situação de rua. Você poderia dar um imóvel desocupado para cada pessoa, e se fosse esse o motivo, todo mundo... Ou criar algum coletivo, alguma coisa assim. Eu ainda fui na loucura maior ainda, de dar um por pessoa, que nem precisa. Tem famílias, que é uma outra coisa que a gente vai falar a seguir. Então, essa é mentira. Mas, Thiago, como é que tem mais imóveis parados do que pessoas... Imóvel é parado, né? Não dá para o imóvel sair andando, seria móvel, né? E uma... Mais imóveis sem pessoas habitando melhorou, né? Mas imóvel parado ficou maravilhoso. Imóvel parado. Imóvel parado ficou... Desse corte depois, para eu dar risada de mim mesmo. Vai deixar. Imóvel, Thiago apanhou o conceito dos imóveis parados. Nova camiseta. Mas você falando a questão dos imóveis abandonados, né? Eu lembro que quando teve aquele incêndio no Largo do Paissandu, num prédio que era, se não me engano, da Polícia Federal, certo, que havia sido ocupado, ele era uma ocupação, ele pegou fogo, algumas pessoas vieram a perder a vida por conta deste incêndio, né? E eu lembro que na época saiu uma matéria falando que uma boa parte dos prédios, dos edifícios, né, imóveis abandonados, eles pertenciam à União. Essa informação eu não sabia. É. Por que especulação imobiliária? Além da especulação imobiliária, é aquela coisa do, constrói um prédio ali, é a história do... Tem um dos, eu não lembro agora qual dos prédios do Judiciário, que fica ali na 23 de Maio, que é um monumento, é um monumento fantasma, que é na época do Lalau, que ele foi embargado, esse prédio. Certo. E ele continua lá, embargado, sem nenhum tipo de uso, virou um elefante branco. Artigo 5º da Constituição Federal, função social. Né? Sem função social. Sem função social nenhuma. E são lugares em que, se houvesse um programa social visando a questão da moradia, né? Muita gente não estaria nessa situação. Então, isso é mito. É mito por quê? Porque os imóveis eles ficam parados para que o entorno seja valorizado e imóvel parado de novo. Eles ficam sem função alguma, fechados, abandonados. Eu vou ficar com abandonado agora. Melhor do que cometer a gafe é insistir na gafe. Os imóveis ficam trancados, sem função alguma, para que eles sejam valorizados e vendidos aí no dia que o dono resolver. No dia que o dono resolver vender, seja o próprio Estado ou seja algum grande empresário. Que muitas vezes esse imóvel ele já tem uma dívida superior ao próprio valor dele. Eu não sei se vocês vivem de aluguel, fique você sem pagar aluguel 1 mês para ver o que acontece. Meu filho já está batendo aqui na tua porta, te mandando embora. Só que o empresário, aquele que ajuda a manter o sistema, até porque o sistema interessa a ele que é um pilar desse sistema de desigualdade, ele toma para si o direito de manter aquele imóvel desabitado sem função alguma, ainda que o Estado pudesse tomar, simplesmente para que ele possa ter lucro no futuro. Então a gente fala de quê? De uma diferença de poder, né? Vai num mercadinho, pega um pacote de bolacha para matar a fome do seu filho, do seu irmão, enfim, que você vai encana imediatamente. Agora, você pode simplesmente deixar um imóvel sem função alguma, deixar uma dívida de IPTU, uma dívida de imposto, superar o valor, como aconteceu com o senhor Nadir Narras no episódio do Pinheirinho. Quem não conhece, pesquisa, é um outro episódio horroroso da história do Brasil no que tange habitação, que tem várias camadas, e você vai entender que se você for poderoso, você tiver muito dinheiro, você pode ter o seu imóvel sem função alguma, simplesmente para que ele seja valorizado e te dê lucro no futuro, ao passo de que mais de 350 mil pessoas, repito, estão em situação de rua. Então, mito, falta de moradia não é problema.
Outra coisa que dá para puxar, quando esses imóveis são ocupados, logo tem reintegração de posse, e é mais gente que vai para a situação de rua que estava interessantíssimo. Nath, o que você traz é interessantíssimo também, que você acaba trazendo um mito de bônus aqui. Por que os movimentos de moradia vão invadir a sua casa? Cuidado com o Boulos. Cuidado com o Boulos vai pular o seu portão. Não há um único registro de ocupação. Eu não trabalho nem com o termo invasão. Quem invade é latifundiário, que é uma outra história também, que a gente pode fazer o recorte do rural. Quem invade não é que é o oprimido, é o opressor na história do Brasil, por meio da grilagem. Pesquisam o que é grilagem, que nada mais era do que você forjar um documento de posse de uma terra, colocar grilos, falando aí do Brasil colônia, para que os grilos eles davam ficavam lá por um tempo para dar um aspecto de papel envelhecido para você virar e falar, suba daí, essa terra é minha, porque ela é herança da minha família. Gente. Grilagem, invasão latifundiária, invasão de terra indígena. O problema não é o MTST, o problema não é nenhum movimento de moradia, porque eles apenas ocupam áreas que estão sem função social. Trabalhadora e trabalhador não terão seus imóveis invadidos por movimento de moradia. Pesquisa, se alguém achar algum exemplo, mande para mim, mas já antecipo, não perca seu tempo, porque você não vai encontrar nada. Você sabe que você me traz uma memória, uma recordação, que fazendo até um vínculo, um link sobre isso, né? Nós moramos num estado em que tem a cidade com a maior quantidade de pessoas desabrigadas, com pessoas em situação de rua, e essa mesma cidade tem uma estátua de um bandeirante Sim. que invadiu, aterrorizou, massacrou milhares de pessoas, gigantesca, no meio de uma das maiores avenidas de São Paulo. Não só isso, né? Essa cidade tem vários terrenos vazios e prédios desocupados no centro da cidade. Exato. Sim. Sim. E é um lugar onde você tem pessoas em situação de rua numa quantidade violenta. Mais de 100 mil pessoas na cidade de São Paulo. Você passa na Paulista, eu trabalhei na Paulista durante um tempo, ano passado, né? É um negócio assim maluco você vê a dicotomia que existe naquele lugar. Porque você tem a avenida mais rica de São Paulo. Coração da economia da América Latina. E que as marquises abrigam tantas pessoas em situação de rua. Sim. E a coisa é tão perversa que até essas marquises, elas são muitas vezes moldadas, se falando de arquitetura, para que essas pessoas elas saiam dali. Aqui em Santo André. É o que o Padre Júlio tanto denuncia, aqui tem Santo André, aqui próximo, né? Então, eu e a Nath, no dia que nós estávamos correndo atrás das coisas para montar o cenário, né, do podcast de verão, a gente passou na Avenida do Estado, naquele trecho em que construíram aquele viaduto, aquele elevado. Sim, né? sim. Se você reparar embaixo do elevado, todas as plantas, a forma como ele foi construído, a parte de baixo, ela é exatamente construída nessa arquitetura, como que é o nome? Arquitetura hostil. Hostil, obrigada. Ela é construída dessa forma. São plantas, por exemplo, que nem espada de São Jorge, cerca viva, coisas que não deixam as pessoas... De difícil remoção para o pessoal poder se abrigar. É que lá deu uma gourmetizada nessa arquitetura hostil. Porque se você olha, você vê que é muito bonito. Geralmente a arquitetura hostil, você olha e você vê que não está ornando, que está feio. Mas ele não tá bonito, né? tá organizado. Então, na primeira vez que você olhar, você vai falar, não, aquilo não é arquitetura hostil, mas é. Esteticamente palatável, passa batido, né? Interessante. Passa batido. Tanto que eu já havia passado lá, eu só reparei que era uma arquitetura hostil porque a Nath me falou. E eu já havia passado lá uma outra vez e eu nem reparei nisso. Gente, então, triste. Eu não deixo você trabalhar, eu não deixo você ter dinheiro, então eu te mando pra rua. Só que na rua você também não pode ficar. Não. E aí? Fica onde? Enfim, né? E outra, para você sair da rua, você precisa de estrutura. Exatamente. Só que eu moldo o sistema para te expulsar. Eu não moldo o sistema para te puxar de volta, porque senão eu vou ter poder político contra mim. Porque para
você trabalhar, você precisa de um endereço fixo. Exatamente. De um documento. Exatamente. A burocracia estatal, sim, a burocracia estatal funciona também para limitar o nosso poder político, a nossa autonomia. E a gente ainda é obrigado a escutar aqueles discursos de mas essa pessoa tá aí porque ela quer. Que é maravilhoso estar em situação de rua, né? É uma coisa assim divina. Você dormir com o olho aberto, outro fechado, exposto a qualquer tipo de violência, sim. Mulher, criança. Sim. Exatamente. Tudo vai amarrando aqui. E agora o Thiago sabe o que eu faço fazendo roteiro e a Nath não seguindo. Eu tava esperando a deixa pra falar isso. Gente, desculpa. Não, mas tá tudo dentro. Mas tá tudo dentro do Nath, assunto. desculpa, eu não posso prometer isso. Mas isso aí engrandece. Eu não vou melhorar, você sabe. É engraçado ver outra... É que eu já me acostumei com isso, mas é engraçado ver outra pessoa em desespero de tipo, pra onde eu vou? O que eu faço? Não, é que no fim acaba tudo se linkando, né? Isso é que é legal também. Vocês acabam enriquecendo também o conteúdo. Nath não sabe seguir roteiro. Temos as hashtags do episódio aí. Imóveis parados. Eu sou muito anarquista. Eu sou Mas muito é uma nesse conversa, lugar. né? Uma conversa registrada. Conversas são assim, né? Eu sou muito anarquista nesse lugar. Certo. Eu vou dar sequência, que eu trouxe pelo menos 7 mitos. Eu apresento alguns, né? Se vocês quiserem contribuindo, é sempre importante. Em cima do que você estava falando, a população em situação de rua é não civilizada, porque está lá porque quer, não segue regras, é violenta. Pera lá, então vamos lá. Eu não tenho onde morar, eu não tenho vínculo com a minha família, eu tô com a roupa do corpo, eu não sei o que é uma refeição há 72 horas pelo menos, há 24 que seja, eu não tenho onde tomar banho, o que você colocou há pouco, que é importantíssimo, eu uso o concreto de maneira desprotegida para tentar dormir, sendo passível de ser espancado, sendo passível de ter minha cabeça esmigalhada, massacrada. Desculpa a riqueza, mas acho que tem que ser colocado de ter os meus miolos expostos e eu acabar num saco preto por um pedaço de pau de alguém que resolver. Ser enterrado que nem indigente. Ser enterrado, você está morto. Queimado vivo. Então, ainda cobram que eu seja civilizado. Mas ainda assim, a população em situação de rua é civilizada assim. Eu falo com conhecimento de causa. Eu trabalhei 4 anos e 8 meses. Eu conheci pelo menos 500 pessoas. Porque a população em situação de rua não segue regras e ela é violenta. Mentira. É a mesma lógica de pensamento, de controle que se faz na luta antimanicomial. É a mesma reflexão. Pera lá. O cara, ele não segue regras ou ele não está moldado o suficiente para ficar no pé de uma máquina por 16, 20 horas por dia, ou por 8 a 12 que sejam. Esse é o ponto a ser pensado. Ele primeiro não está em condições de seguir esse padrão, porque ele foi expulso desse roteiro. Ele não está em condições materiais, como eu falava, da casa, da alimentação e tudo mais. Só que aí se cria uma ideia de usar um termo com um peso histórico ímpar, que é ele está na rua por vadiagem, que ele está lá deitado 2 horas da tarde com o mundo acontecendo no entorno dele, por fraqueza, por abandono estatal. Eu vou ficar apenas com a fraqueza. Então, porque ele não segue as regras da sociedade. População em situação de rua, ela é calma ainda demais. Porque eu não consigo imaginar se esses 100 mil de São Paulo apenas se juntassem para lutar pelo que é deles. Então, é mito. Eu trabalhei por 4 anos e 8 meses. Eu posso falar, eu convivi por 10 horas por dia, por 4 anos e 8 meses com a população em situação de rua. Eles são passivos. Somos. Eles são uma fatia da classe trabalhadora que somos também, porque se não tivermos trabalho não sobrevivemos, eles também são expulsos. Então, somos passivos, mas não incivilizados. Isso é mentira. A população em situação de rua, ela é invisível. Outra mentira também. Mas ela é invisível porque nós a tornamos invisíveis. Não é invisível, é mito. A gente passa por cima deles. A gente passa por cima, mas nós os vemos. Nossa sociedade os vemos. E sabe quem os vê também quando é do interesse? O Estado.
O Estado, ele não garante a moradia, que a gente falava há pouco. O Estado, ele não cuida. O Estado, ele dificulta esse processo que eu trouxe do objetivo do Centro Pop, de você minimizar impacto e construir saída. Só que o Estado reprime, o Estado mata, o Estado coloca GCM, o Estado rasga o documento, o Estado, quando ele não provê a arquitetura hostil, que você bem colocou, Nath, ele expulsa a pessoa dali, ou ele faz, como fez alguns meses atrás, um caso que ficou bem fresco, sobretudo em rede social, que é daquele rapaz, que ele foi simplesmente abordado pela polícia, ele foi levado para trás de uma pilastra, os policiais anunciaram que o executariam, ele começa a chorar, ele toma os 2 tiros, o outro policial, ele desvia a câmera, e os policiais vão embora. Ele foi visto. Ele não estava invisível em momento nenhum. Ele foi muito bem visto, inclusive. Só que depende para quê, qual o objetivo que quando a gente tem enquanto sociedade, como que a gente vê o outro é que vai ditar a qualidade desse olhar. Nós os vemos, está todo mundo aí. Quem não vê 100 mil pessoas, não tem ninguém invisível, não. A gente evita, enquanto sociedade, porque a gente não se preocupa em resolver. A gente se constrange, porque a gente sabe que é um problema que é nosso. Que é nosso mesmo. Problema, de todos nós. Não Estado, problema de todos. E para mim, enquanto houver uma pessoa morando na rua, uma que seja no mundo inteiro, a sociedade está derrotada. Se a gente manda a sonda, eu ia falar um palavrão, vou ficar com a casa do baralho aqui para não contaminar o episódio. Se a gente manda a sonda para a casa do baralho em outro planeta e a gente não cuida do outro, tem alguma coisa muito errada. E você sabe que dá para fazer um link com o livro Coisa de Rico, do Michel Conforado, né? Que eu lembro que em alguma entrevista perguntaram para ele, né? Sobre, mas os ricos não enxergam a situação que o mundo tá, né, que a nossa sociedade tá, e a resposta dele foi, enxergam, eles entendem, porém, na cabeça deles, não é problema deles. Não é problema deles, é solução para eles, é projeto. Mais uma vez, é projeto. É projeto. Todas as mazelas, todas as feridas abertas na nossa sociedade, seja falando de Santo André, do viaduto com arquitetura hostil, que está a menos de 1 quilômetro daqui, até os problemas em escala global, esses problemas eles são pensados, eles são projetados, eles são executados e eles dão lucro, eles são capitalizados em torno de riqueza e poder. Simples assim. Não é que os ricos eles não refletem a respeito, eles refletem. A população em situação de rua, ela é apenas um indicativo, mais uma vez, o espelho mais claro de que o que a gente vive é projeto. Natural é a chuva, é o sol, é o dia, é a noite, é o verde da folha, é a vegetação que nasce, isso é natural. A miséria ela não é natural. A desigualdade, a situação de vulnerabilidade, o machismo, o racismo, todas as feridas abertas da sociedade, elas não são fruto de incompetência humana, elas são fruto de um projeto muito bem pensado, estruturado e aplicado. E que se melhorar, ou seja, se esse pequeno exemplo que eu dei aqui de machismo, racismo, população em situação de rua e tantas outras coisas horrorosas que tem na sociedade, se essas mazelas elas forem desaparecendo, o poder do rico, do bilionário, sobre a gente diminui. Então ele trabalha diariamente, enquanto a gente está aqui tendo essa conversa, tem um outro grupo em alguma sala com ar-condicionado num prédio de luxo, pensando como aprofundar esses problemas, para que eles mantenham a roda da desigualdade ativa. Tudo isso é projetado e executado. Vou dar sequência. População não trabalha, que você puxou. População em situação de rua não trabalha. É aí que eu faço um ping-pong entre a invisibilidade do tópico anterior com esse outro mito, que a população em situação de rua não trabalha. Pois bem, eu tiro o cara do pé da máquina, eu tiro a renda da família, eu faço o Estado recuar com a legislação que garante proteção social, que inclusive fiscaliza as empresas e as denúncias todas de trabalho escravo,
de falta de pagamento de direito trabalhista, eu corto, então eu tiro a trabalhadora ou o trabalhador do pé da máquina com um salário digno e uma série de direitos até os anos 80, por exemplo, e aí ele, culminantemente, porque eu pensei esse projeto, como eu dizia anteriormente, ele vai para a situação de rua. Mas não está invisível não, sabe por quê? Porque ele vai reciclar para mim, ele vai coletar reciclável, ele vai guardar carro, ele vai descarregar caminhão. Mas para mim o trabalho de coleta reciclável ele é muito simbólico. Da mesma forma que a agricultura no Brasil ela é tocada por famílias. Isso é um dado que deve nos orgulhar e ao mesmo tempo é um dado muito triste. Por quê? Porque o poder de negociação não está na mão do agronegócio. Mas é uma outra história só para fazer esse paralelo, senão eu também faço paralelo dentro do paralelo e a gente abre o multiverso da loucura aqui do Doutor Estranho. Aí são duas pessoas que ela vai ter que ficar puxando. Mas tudo isso para dizer o quê? Não, o cara não é invisível não. Ele foi retirado de uma condição em que a dignidade dele era atestada por meio da renda, por meio da moradia, só que quando ele sai dessa roda da produção que eu falava lá no começo, e ele já não me serve nem para pressionar como um desempregado apto a assumir o pé da máquina a qualquer momento, ele está lá, eu ainda assim, eu lucro em cima dele. Eu lucro em cima dele, explorando no descarregamento de caminhões, repito, na venda de bala no farol, olhando o carro e na coleta de reciclável. Eu ainda assim, eu lucro em cima dele. E quando que essa população trabalha? Essa população trabalha quando a cidade dorme. Me parece uma frase... Não parece uma frase familiar? Trabalha enquanto os outros dormem? Falar, frase de coach. Trabalha enquanto os outros dormem. População em situação de rua, que você vai no centro de Santo André, o cara está dormindo. O cara está dormindo com um sol de 30 graus rachando a cabeça dele, é porque ele passou madrugada adentro fazendo coleta de reciclável. Fazendo coleta de reciclável. Ah, a população em situação de rua não trabalha. Mentira! Trabalha e trabalha muito. Trabalha e trabalha muito sem ter a casa, sem ter alimentação, sem ter o vínculo, sem ter cuidado de saúde, sem ter água e sem ter o banheiro. E muito mais coisas, porque eu nunca estive em situação de rua, então eu não sei que dor é essa. Mas como eu vi de perto, eu tive uma pequena noção do sofrimento alheio, que eu sei que é gigante, mas eu não vivenciei. E ainda assim, eles que são deixados para morrer, eles ainda trabalham pelo menos aí 12 horas por dia em N atividades diferentes, e ainda enfrentam a burocracia do Estado, como você bem disse também, para a emissão do documento, porque não basta reprimir e levar para trás da coluna, como eu falei agora há pouco, no exemplo que eu dei da execução desse rapaz. Você pode minar e fazer com que o outro morra também por meio da burocracia do Estado. Então, onde eu guardo meu documento se eu estou na rua? Não tem aonde. E aí eu perco uma certidão de nascimento, e aí eu não consigo sequer acessar o básico de um benefício de transferência de renda por conta de burocracia do Estado. Vou trazer outro, que esse aqui é um mito nojento. Problema é a migração. Em tempos de crise econômica causada pelo próprio capitalismo, por conta do ciclo do capitalismo, em quem que a gente bota a culpa? Eu vou lembrar lá da Margaret Thatcher no Reino Unido no final dos anos 70. O problema são os imigrantes que vêm roubar os nossos empregos. Não é o bilionário que ele reduz a quantidade de postos de trabalho para explorar um trabalhador em vez de pagar 3. E a gente vê isso se repetindo hoje, quando a gente fala do Trump com a polícia de imigração dele, o ICE. Exatamente. Você vê a Europa fechando as fronteiras, Portugal no ritmo que está para expulsar a galera de lá. Até porque eles sabem que eles enriqueceram invadindo as nossas terras, né? Exato. Então, é melhor não deixar entrar, porque vai que eles tentam fazer a mesma coisa conosco, né? A gente já tem as mãos sujas de sangue, mas não, o trabalhador que migra, ele vai enriquecer o local que ele ocupa, o chão que ele pisa. Ele não vai tirar nada de ninguém. Quem tira, eu já falei recorrentemente aqui. E a gente vê muito isso no Brasil, né? Sim. Quando a gente tem aí, por exemplo, a população acusando venezuelanos, nigerianos, que são refugiados, sim. Né? De empobrecimento, de causar problemas no Brasil e tudo mais.
e até mesmo o que a gente fala da migração, né, do norte É aí que eu ia chegar, cá, exatamente. É aí que eu vou chegar. e as pessoas falando, não, mas a gente só tá assim por causa de... Gente, pelo amor de Deus, sem sentido nenhum isso. Não tem sentido nenhum. Pessoalmente falando, eu considero a região Nordeste a mais rica do país, intelectualmente e culturalmente. Eu concordo. Todas as outras também são. Inclusive, para mim, o Brasil é o país com a maior riqueza cultural do planeta, porque aqui não só tudo se dá na terra, mas como tudo se produz cultural e intelectualmente aqui. E aqui a gente bebe do mundo inteiro, porque a gente bem recebe o mundo inteiro aqui. Então, tivemos imigração de italianos no século XX que trouxeram uma carga cultural fantástica, uma carga industrial, inclusive para a criação de sindicatos e tudo mais, só para fazer uma pequena pincelada histórica da coisa da industrialização. E por aí vai. Mas aí o problema é a migração, porque aí o nortista, o nordestino vem para cá e acaba com tudo, e aí, ó, aí não quer trabalhar e acaba na rua. Mas ninguém fala que o filho do burguês aqui do Sudeste vai para as melhores universidades federais do país, ocupar os melhores postos custeados por nós, no Norte e no Nordeste, por exemplo. Ou que as empresas elas saem passeando por aí, roubando. Primeiro ela vem, a empresa sobretudo a multinacional, né? A multinacional estrangeira. Ela vem como uma nuvem de gafanhotos, né? Eu trabalhei em uma, também tenho conhecimento de causa para falar. Ela vem, ela explora a comunidade local. Nossa, eu nunca troco o L pelo R, é nervosismo isso. Ela vem, ela explora a comunidade trabalhadora local. Quando ela sugou tudo, ela migra para outro lugar. Ela deixa esse local empobrecido para poder explorar ainda mais o povo de outra terra. Porque, tem a isenção fiscal, aquela coisa toda. Então ela deixa de produzir aqui, passa a produzir aqui. Explorou aqui, vai explorar lá. E não, a migração traz riqueza. Migração traz riqueza social e cultural, pelo menos, além de nos trazer força de trabalho qualificada ou passível de ser qualificada. O que falta é posto de trabalho, é direito trabalhista, é salário. Só que vai continuar faltando, porque o sistema se alimenta disso. Então, não, tempos de crise, a culpa nunca é da classe trabalhadora, da trabalhadora e do trabalhador, seja nordestino, seja do norte, seja do sul, seja o venezuelano, porque se vivemos num mundo em que pessoas passam fome e estão em situação de vulnerabilidade, o problema é de quem tem o poder e que também tem o capital em suas mãos, impedindo que todas as pessoas vivam as suas vidas plenamente, porque se elas viverem as suas vidas plenamente, o sistema rui. Então, em tempos de crise econômica, o problema é a migração. E o problema de pessoas em situação de rua é a migração. Mito vergonhoso, asqueroso, xenofóbico. Você sabe que você falando das multinacionais, né? A gente tem um exemplo no Brasil que chama Fordlândia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas em algum momento na década de 50, 60, né? A Ford, ela criou uma cidade na Amazônia, dentro da floresta amazônica, né? Para exploração de borracha, de seringa. Certo. E enquanto aquilo era rentável e tudo mais, né? Maravilhoso. O que aconteceu? A exploração acabou, porque a borracha acabou. Eles pegaram as coisinhas dele, foram embora e largaram uma cidade fantasma, como bem fizeram com Detroit nos Estados Unidos, né? Sim, ótimo exemplo. E uma população toda a ver navios após a exploração. Sim. Inclusive, você falando isso, não lembrei. Tem mais outras 2 cidades aqui no Brasil que também é nessa mesma pegada. Foi feita para exploração, uma é de cana, a outra eu não lembro do que era, mas ambas estão abandonadas. Se eu não me engano, são 2 ou 3 cidades que estão literalmente abandonadas por causa disso. E a população fica. Mas, gente... Em uma delas, na verdade, só em uma delas, que a metade da população ainda está lá. Agora, o resto abandonou tudo. Então, são casas e mais casas lá abandonadas. E essa população migrou. Migrou. E essa população, presumo que
boa parcela, se não está, ao menos em algum momento ficou em situação de rua. Sim. E a família dos donos da empresa, como será que está nesse momento aqui? Muito bem. Deve estar muito bem, né? Quem da família produziu um carro na Amazônia? Apertou um parafuso? Ninguém. Nem um acionista? Nem um diretor? Nem um CEO? Nada? Quem que gera o trabalho? Nós. Quem que paga a conta? A gente. Nós também. Mas, gente, a gente não precisa ir muito longe. A gente mora no ABC. Eu ia dar esse exemplo de São Caetano. A gente mora no ABC. Aqui, em algum momento, até a década, até os anos 2000, nós fomos um polo gigantesco, produtivo. Tradicionalíssimo na Exato. indústria, sim. E São Caetano hoje, por exemplo, é uma cidade dormitório. Que as pessoas só vão para dormir e, mas tem o maior Com uma dependência perigosíssima da GM. Que corta a cidade, é de arrepiar. Uhum. É uma fábrica que ela praticamente corta a cidade de fora a fora. Está falando de uma dependência econômica perigosíssima. Perigosíssima. Em que certamente quem paga a conta para que a GM seja mantida lá é a própria população e o próprio trabalhador. Eu vou embora, eu vou tirar daqui, eu vou levar para o norte, vou levar lá para a Zona Franca. Deixa aqui, pelo amor de Deus, só toma 30 anos de isenção fiscal. Aí, para você dar 30 anos de isenção fiscal, você vai tirar. Você vai tirar de onde? Tira do serviço que atende a população em situação de rua, tira da atenção básica na saúde, tira da educação, porque a GM ela tem que ficar aqui. É quase um sequestro. Mas é isso mesmo. É quase um sequestro. Eu domino a tua terra, exploro a tua gente, mando as margens de lucro, as remessas, para a matriz, para os donos lá fora que estão aqui, ó, parasitando, e se você quiser que eu permaneça, é do meu jeito. Colonialismo moderno. Muito bom. Colonialismo moderno. É isso. E tudo isso culmina com população em situação de rua. Tudo isso culmina porque vai gerando, né? Sim. Não adianta, você empobrece a população. Você empobrece, você deixa o custo de vida mais caro, a conta não fecha. Sim. Você não dá uma outra saída. Não dá. Eu sei que, por exemplo, falando até da GM, né? Eu sei que, por exemplo, montadora aqui no ABC, a gente que mora aqui sabe que sempre foi o fetiche de muita gente, né? Ser peão na Volkswagen. E era muito bom. Exatamente. Era muito bom. Era Sim, muito até bom. anos 80, vamos colocar até... Os anos 90. Até um pouco, vai. 2000, né? Porque eu falo isso por vivência própria, porque meu pai ele trabalhou dentro de uma montadora. Uhum. A minha irmã também foi no mesmo ritmo que ele, então vai até 2000, 2012, por aí foi a época que meu pai se aposentou. Então até lá vinha muito bem. Hoje... Já é o fim Já é o fim mesmo. Os últimos resquícios da industrialização em larga escala aqui no ABC, sim. Inclusive, a fábrica que eles trabalhavam, que era a COFAP, faliu exatamente nessa época que meu pai se aposentou. Foi lá para 2012, 2013. Ela se transferiu, né, a COFAP? Ela se transferiu porque a de São Bernardo, que era que ele trabalhava, faliu. Então ela se transferiu para fazer justamente esse movimento de... Sim. Vim com a minha nuvem de gafanhotos aqui, arrasei com a terra, agora eu vou lucrar em outro lugar. A Philips, que eu trabalhei, ela levou a produção nossa daqui de Capoava, um lugar excelente de se trabalhar, inclusive, uma fábrica tradicionalíssima de mais de 60 anos, levou a produção para a Índia, uma das maiores populações do planeta. O pessoal lá deve estar, precisamos de emprego, então tem isso aqui para te oferecer. Tira, basicamente o movimento do capitalismo é esse. Ainda com o incremento da tecnologia, o trabalhador dos anos 70, que ele ocupava 5 postos de máquina, essas 5 máquinas viraram uma. O que eu faço com 4 trabalhadores? Convertemos em 360 mil pessoas em situação de rua. Eu trabalhei numa empresa que eu não posso citar o nome. Eu falei vários aqui. Não, vocês mas é que essa eu não posso citar. Vocês não façam sucesso muito, não, senão eu vou tomar processo. Não, é que essa eu não posso citar o nome, porque no meu contrato de... Não é fresco, né? No meu contrato de desligamento, aparece... Cláusula de confidencialidade. É sério, aparece que se eu citar a empresa, o nome da empresa, eu posso ser processada. Tudo bem, as outras a gente vai botando.
né? A gente pode... Opa, por favor. Pronto. E nessa empresa que eu trabalhei, né, eu saí num layoff, que para quem não sabe o que é um layoff, é uma demissão em massa, né? Então, foram 500 pessoas demitidas, porque todo o grupo deles de atendimento ao cliente e tudo mais, né? Essa parte de prestação de serviço foi terceirizada para essas empresas tipo Atento e tudo mais, que você paga uma miséria para essas pessoas trabalharem, né? Sim. Que é o já trabalhei numa empresa, umas empresas dessas. Sucatearam, né, a questão do atendimento. E essa empresa em si, todo o sistema deles de atendimento de TI inteiro, o global, era Paquistão, Índia e esses países. Todo o atendimento. Então, assim, se tinha um probleminha com a tua máquina, o cara lá na Índia que ia te atender. Globalização. Chamada globalização para inventaram esse nome bonito. E a gente comprou que a globalização seria uma coisa muito positiva. Melhoria da tecnologia, globalização, agora a inteligência artificial, nada é para o coletivo. Nada que surge vai ser utilizado para o bem comum. Vai ser utilizado apenas para a perpetuação dessa dinâmica de desigualdade. Ela só vai mudando a dinâmica ao longo dos anos. Ela se refina e fica ainda mais cruel. Então, se está sendo criado a IA, mas o GPS e isso e aquilo, tudo se refina para que a gente possa ser controlado de maneira mais refinada e quem sobrar, a tecnologia ainda traz isso, né? Ela teoricamente refina a produção para que você precise de menos pessoas e descarte as outras. Aí quem trabalha para um salário mínimo nessas empresas de telecomunicação, para evitar falar nome, perca o emprego. Tem 15 mil pessoas que vão pegar aquela vaga. Agora, o que acontece com essa pessoa que perde emprego com a família, que é um fenômeno que vem de 2020 para cá muito forte. Eu lembro quando a gente inaugurou o Centro Pop lá de Diadema, reinaugurou em 2021, o padre Júlio Lancelotti esteve lá com a gente, na abertura, na inauguração. E a fala dele foi uma fala muito forte, como não haveria de ser diferente. Ele falou, hoje a gente já vivencia um fenômeno diferente, que não é a ida do sujeito para a situação de rua, é a ida de famílias. Então a gente sai de 200 mil pessoas há 5 anos atrás para o número que eu já trouxe aqui. Um aumento dentro da pandemia, no Rio de Janeiro, por exemplo, acho que 2021, de um aumento, agora vai me falhar o número, perdão, gente, mas um aumento, acho que, se não me engano, de 50 mil pessoas no período de um ano, sendo que um aumento de 30% só do público feminino. Famílias indo por conta de todo esse incremento. Parece que eu vim para falar de população em situação de rua, a gente está falando mais de sistema político-econômico, porque é a mesma coisa. É isso que eu ia falar, é um vinculado ao outro. Exato. O resultado, o objeto do processo é a pessoa em situação de rua. É o produto, né? O produto, eu estava procurando essa palavra, muito bom. É o produto do processo. E aí eu vou para o último mito aqui. Vai para a rua por causa de álcool e drogas. Fulano, vagabundo, olha lá o cara dormindo, com a carona inchada de cachaça, com um sol de 32 graus, rachando, não está nem vendo o que está acontecendo, de tão encachaçado que está. É claro que está na rua. Volto lá para o começo da nossa conversa, a tua fala. Não quer nada com nada, mas vamos pegar o gabaritinho aqui dos mitos? Não quer nada com nada, mas trabalhou 12 horas. Fez uso do álcool? Se fez uso do álcool para aguentar não ter família, não ter casa, não ter comida, não ter água, não ter banheiro. Estamos falando aqui diretamente da nossa área, da área que atuaremos no futuro, que é a psicologia. Ela é voltada ao cuidado da saúde mental do outro. Mas como eu cuido da saúde mental do outro, se o outro sequer acessa o básico? O básico. Aí o sofrimento já está amplamente instaurado. Claro que tem casos em que a pessoa ela vai para a rua por conta do uso excessivo do álcool e de outras substâncias. Mas o Estado,
o sistema ele cuidou para que esse sofrimento, essa desorganização por conta do álcool e de uso de outras substâncias fosse aplacada para que essa pessoa continuasse no sistema produtivo? Não, porque ela é dispensável. Mas é raso generalizar isso. Claro que é raso. Né? Claro que é raso. Eu venho de um estágio numa clínica de reabilitação do semestre passado, Sim, né? sim. E muitas pessoas acabam procurando a rua não porque elas querem, mas porque muitas vezes a família desistiu daquela pessoa. Sim, falta de rede de apoio. Falta de rede de apoio. Rico se apoia. Porque acho que no ano passado tivemos pelo menos 2 casos de filho de playboy enfiando um carro de 400, 500 mil reais, esmigalhando, vou usar esse termo escroto novamente, o corpo de trabalhador, por causa que o trabalhador acho que raspou no retrovisor dele, ele massacrou o corpo do trabalhador e o papai veio, deu 2 tapinhas no ombro, foi na delegacia, são os melhores advogados e vida que segue. O rico tem rede de apoio. O milionário, ele se apoia. Ele se apoia. Pode executar o pobre na rua, que é meu menino, ele é garoto ainda, ele agora também a moda do é só uma criança e ele não estava bem psicologicamente. Agora a gente está passando por isso. Laudo está salvando vidas, né? O laudo. Na realidade, o laudo está salvando canalice. Se tornou uma ferramenta contemporânea, essa também de perpetuação dessa relação desigual de poder. E você trazendo essa questão que você trouxe desse pessoal, inclusive uma das famílias, até hoje, está com prejuízo do carro. Essa eu não sabia. Porque não tenho que comentar. A pessoa está com prejuízo do carro. Eu falo sem parar, não tenho que comentar. Não dá nem para falar alguma coisa. Não tenho que comentar. Sinceramente. Exato. A família ainda está passando apertado. Arcou com porque o dano. Perdeu o arrimo de família, que era o marido, que era o pai que sustentava. Certo. E ainda tem que dar satisfação de um carro que não foi culpa deles terem perdido. E o assassinato, vida que segue por conta dos bons advogados e do capital financeiro e político que a família detém. Mas uma coisa que a gente percebe que no mundo, que rico só vai preso quando o escândalo é muito grande e não tem para onde correr. Vide algumas situações que aconteceram nos Estados Unidos com alguns artistas que estão cumprindo prisão. Comoção pública. Mas foi comoção pública, né? Alguns casos de assassinatos que se tornaram famosos no Brasil. E olhe lá. Que também foram presos e só cumpriram uma parte da pena. E olhe lá. Sim, por comoção pública. Tem um pouquinho mais de agravante aí também. Se for um rico negro, esquece. Aí já muda. Aí muda a conversa. Mas continua preso. Vamos voltar para as ideologias de classe dominante. Ela está aí no Estado, ela está lá inserida dentro do Estado. Tem aí uma listagem de critérios que ou são atenuantes ou não. Então, vamos observar. A pessoa trans, negra, em situação de rua. Essa não pode dormir. Se você sofre todas as intersecções possíveis das minorias, você não pode, não pode dormir. O homem branco, cis, hétero, é quem sempre estará no topo da cadeia alimentar, principalmente se ele for rico. Aí, o sistema é dele. Quando vocês falavam até antes... Ele criou o sistema é dele. Quando vocês falavam até antes do podcast, até nas conversas que a gente tem tido recentemente de como dói, as feridas vão se abrindo, que a gente vai entendendo. Mas por que existe isso, aquilo e aquilo outro? A raiz é a mesma. Quem escreveu o roteiro foi um cara branco, com muito poder político e financeiro, e aquilo vai se perpetuando. Então ele não quer que aquilo venha a ruir. Isso vai se perpetuando, sendo passado de geração em geração. Eu te passo poder, todas as formas de riqueza possíveis e ferramentas para isso, você vai só perpetuando. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, ele manda os seus soldados
E quem que ele coloca no pé da máquina para produzir? A mulher reprimida que estava dentro de casa, a mulher oprimida dentro de casa, só que aí os soldados voltam para ocupar o seu lugar de maioria não sei, eu não vou falar maioria, minoria, enfim. Só que aí eles devolvem os soldados para o pé da máquina e aí, consequentemente, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer para a mulherada que está produzindo. Mas, ó, deixamos sentir o sabor da autonomia aí, hein? Manda para dentro de casa de novo e aí vamos no fetiche da mercadoria novamente, vamos criar produtos para que amenize esse ímpeto de ganhar o mundo novamente, vamos entuchar de aparelho de coisas para alimentar novamente a coisa da cuidadora do lar, que a função social da mulher é a procriação, a educação dos filhos e o cuidado do lar, porque é um risco que se correu, pô, tem que mandar os caras para a guerra, então eu vou ter que girar a produção do mesmo jeito. Puta, ferrou. Agora os caras voltaram, a gente tem que voltar com a ideologia de classe dominante, vamos voltar a controlar a mulher pelo quê? Como é que eu faço ela novamente topar o lugar que eu escolhi para ela, que é um lugar desconfortável, sem que doa? Entuxa o aparelho aí. Que também ajudou no boom do aumento da economia dos Estados Unidos. Então, é isso. É isso no sentido de que vai para a rua por conta do álcool e droga, sendo que não vai. Vai por quê? A mulher em situação de violência doméstica, ela não tem apoio da família, como você bem colocou a coisa da rede de apoio, que ela bate muito forte nas distintas classes. O rico massacra porque ele é corporativista, desde que ele massacre pobre, claro. Então aí o pai vai lá na delegacia e paga a fiança, seja lá qual for. A classe trabalhadora ela é tão fragmentada que ela não se cuida, não se apoia dentro do próprio seio familiar. A mulher que sofre violência doméstica por conta do machismo, ela não... Hoje em dia talvez tenha mudado um pouco, mas até muito recentemente, eu atendi casos assim no Centro Pop. Falar, Tiago, eu vi que eu ia morrer. A minha família não fez nada por mim, a minha família falava que eu devia ficar com o agressor, eu fui para a rua para não ser assassinada. Eu vi várias histórias. Então vamos lá, causas reais. Vai para a rua por conta de álcool e droga e ser vergonhoso. Orientação sexual, violência doméstica, questão religiosa, às vezes. Adoecimento mental agravado. Falando de transtorno. Transtorno mental agravado. Não há cuidado, então a pessoa ela não se encaixa naquele seio familiar que muitas vezes já é fragilizado. Perdão. A família não dá conta. Por N motivos, essa pessoa ela vai para a situação de rua. E sim, vamos ter o álcool e droga como amenizadores de sofrimento que consumidos em excesso. Opa, obrigado. Estamos na pausa? Estamos na pausa. Mas eu vou falar, o álcool ele serve. Gente, eu já estou caminhando para o final, tá? Tá tranquilo. Vocês estão aí o dia inteiro. Acabei com a água. Ah, isso é bom, hein? Tem mais água dentro da geladeira. Porque eu taquei uma noite essa semana, falando de diversas misturas. Não, a Natália fez eu assistir Big Brother. Eu converti ela. Eu assisto, eu gosto. Então, fazia uns 20 e poucos anos que eu não assistia Big Brother. Aí a Nath virou pra mim, Aí eu descobri que eu tinha Globoplay. Ah, aí vai que vai. Aí lascou. Aí vai que vai. Tá Pois boa é. essa edição. Acertaram, finalmente, depois de uns 5 anos. A Nath tá revoltada. Tá vendo, povo? Ai, que não é livro! Ai, povo burro que vai beber. Para, nós estamos destruindo na faculdade. Vamos falar do nosso mini universo aqui. Estamos destruindo na faculdade e indo bem pra cacete. Quando a gente trabalhar no futuro, vamos arregaçar também, não tenho a menor dúvida disso. E eu não posso ver uma porcaria no programa que eu sou burro. Ah, vai a merda! Tá falando do álcool. Aí, vai pra rua por conta de álcool e droga. Também. Vai lá. Eu queria citar uma experiência que eu tive, porque eu lembro que você falou disso no meio de uma das aulas do Paulo, se eu não me engano. E aquilo me bateu tão de um jeito, porque eu já fiz trabalho com pessoas em situação de rua quando eu estava dentro da igreja. Uhum.
E eu lembro que na hora que você falou isso, eu lembrei de um senhor que a gente parou, porque a gente só entregava marmita, e a gente parou para conversar com ele. Já era a última rua que a gente estava fazendo. Certo. E ele estava alcoolizado, só que ele catou um dos meninos que era fazer parte do grupo para conversar e ficou horas e horas e horas conversando. Eu acabei indo para perto dele porque ninguém queria ir para perto, porque queria todo mundo ir embora. E ele estava lá com o menino conversando pra caramba. Ele só foi pro álcool porque a família dele não queria mais nenhum contato com ele. Ele veio aqui para Santo André para trabalhar. Certo. Acabou que ele não estava mais trabalhando, não tinha onde morar porque ele estava de aluguel. Olha, tem uma história, não deu na árvore. Continue. Na árvore. Acabou que ele não teve para onde ir porque tinha que ficar de aluguel. Ele começou a beber por causa da situação de rua. Sofrimento psíquico, e a certo. família dele não queria mais ele. Ele não tinha mais a rede de apoio. Ele não tinha mais a rede de apoio. Mas o que ele mais queria era ver a neta dele. E ele só grudou no menino que estava com a gente porque lembrava o filho dele. Simplesmente por isso. E eu era uma das pessoas que falava, dou dinheiro para comida, mas não dou dinheiro para bebida. Quando você falou essa frase, que ele só bebe porque precisa para aguentar, aí essa minha concepção mudou na hora. É um choque, né? É um choque. Exercício. E por isso que eu lembrei dessa história, porque foi um choque ouvir a história dele e falar, não, peraí, ele tem a adicção porque ele não conseguiu aguentar. Sofrimento. Tá longe da família, não pôde ver a neta nascer e não pode ver a neta agora porque a filha quer que ele se recupere. Sofrimento psíquico. Volta o que a gente estava conversando lá atrás. Todas as mazelas desse mundo, elas são pensadas. Não vou me lembrar do trecho, que até citei na aula do Paulo, que era da música do Racionais. Acredito que foi, eu só fiquei com essa frase agora, infelizmente, eu não vou lembrar, que fala que me falou, acho que é o homem na estrada, que o rico busca a droga na favela, mas ninguém fala da cerveja. Depois vocês cortem esse trecho, que eu fiquei parecendo um Chaves agora. Mas, enfim, é isso, é um sofrimento programado. Você não precisa ter a classe trabalhadora toda sadia. Deixa uma parcela adoecer, até porque eu vou vender a droga, até porque eu sou consumidor da droga lista, sou viciado, eu vou ter a minha vida reduzida e provavelmente ceifada de forma dolorosa e lenta, porque eu sou fumante. Então, fazemos uso de droga desde que a humanidade pisa sobre o solo dessa terra. Só que eles são estigmatizados por conta da droga ilícita, muitas vezes por conta da droga ilícita. Sim, eles vão, muitas vezes sim. O uso do álcool ele pode levar a pessoa em situação de rua, como esse caso que você bem traz. Só que depois ele é acentuado, e até o uso de outras substâncias, por conta do sofrimento. Quem for assistir, faça um exercício muito simples, 12 horinhas, está olhando para a câmera. Pega 12 horinhas, deixa a sua carteira em casa, vá para a rua, durma na calçada, fique sem a refeição, sem o banho, sem a água, sem o banheiro, deixa o celular em casa, sem rede de apoio, sem nada. Tenta dormir 12 horinhas. Depois das 12 horinhas, grava um vídeo para dizer como é que foi, como você está se sentindo no momento. Agora, converta essas 12 horinhas em 30 anos de situação de rua. 10, 15, 20, 25, 30, um mês que seja. Vocês como mulheres, que é uma dor que eu não tenho, e eu não posso tentar imaginar você ter um companheiro, ter uma família e você preferir, como se fosse uma questão de opção, você se vê obrigada a ir passar por tudo isso que eu acabei de falar, por conta de que ou você morre ou você corre risco elevado de vida, que a situação de rua nada mais é do que uma situação de risco elevado de morte a qualquer momento, certo? Então, ou você morre, ou você morre. Na realidade, eu acho que você morre de diversas formas. Você morre de diversas formas. Aí junto ao adoecimento psíquico do sofrimento, mais o uso excessivo do álcool, de outras drogas para amenizar dor, fome, e por conta da vida que se leva, que já foi programada para você sim, para você ir para a situação de rua. Então, falta de moradia não é problema, mito. A população é civilizada, sim, ela não é domesticada. Voltando à coisa da luta antimanicomial, ela não está
ela pode não ser moldável naquele momento para estar num pé de máquina. Por isso que ela não serve para o sistema. Porque senão ela pode denunciar que aquele posto ele é insalubre. Então, que a gente possamos nos manter sadios, engravatados, bonitinhos e bem vistos, com os 4.000 cruzeiros por mês de ouro de tolo do Raul Seixas, para que possamos ser bem vistos de maneira dócil, para que a sociedade bem nos veja com os nossos futuros diplomas, os nossos belos empregos, de forma que, se não estivermos no pé da máquina, a gente gere lucro de outras maneiras. Então, nós somos dóceis. Essa é a civilização que se cobra de população em situação de rua. População não é invisível, como já falamos, que para o Estado ela é muito bem invisível, e para o explorador ela é visível também, depois para a coleta de reciclável, etc. Ela trabalha, o problema não é a migração, não é a falta de moradia, ela se importa sim com a própria higiene. Ah, mas o cara não toma banho. Quando ele está na região central da cidade e ele acessa um centro pop, sim, ele se cuida, o cara, a mulher, porque todo mundo quer superar aquela situação. E ele não vai para a rua por conta de álcool e droga. Ele pode ter o uso intensificado, assim como eu conheci pessoas em situação de rua que pararam de usar estando em situação de rua ou depois que superaram a situação de rua. Até falei na outra gravação com vocês, que não falo o nome, que é um caso de um orgulho tremendo que eu sinto, que eu posso falar. 4 anos e 8 meses, ninguém me contou. Eu estava lá. Ou que nunca fez uso na vida e que culminou em ter a sua vida reproduzida na situação de rua por conta do sistema político-econômico, o desemprego e a expulsão, de ser expurgado da condição de força de trabalho ativa para ser jogado para fora, porque você simplesmente não serve mais para ser explorado. Então, vá se virar e sobreviva do jeito que der, estando em situação de rua. Gente, a situação da população, a população em situação de rua, ela é realmente muito isso que você fala, né, da fabricação. Sim. Infelizmente, a gente vive num sistema que ele rui a cada período. Em tempo, sim. Né? A gente está passando por um ruimento desse, se a gente for observar bem, né? E isso me traz algumas falas que eu ando ouvindo muito, que é a história de que bilionário não deveria existir. Sim. Né? Não deveria mesmo. A gente tem aí na mão de 4 pessoas no mundo a riqueza detida. 12 ou 13, tem metade da riqueza mundial. Exato. E a gente tem situações, por exemplo, de fome na África, aqui no Brasil. Aqui a gente acabou de sair da linha da superpobreza, né, se eu não me engano. Pobreza extrema. Da pobreza extrema, né? Mas assim, quantas pessoas ainda não ficaram nessa linha? Sim. E estarão. Quantas ainda nem nasceram e esses mesmos bilionários já escreveram o papel delas nesse mundo. Eu lembro que no livro... é de miséria do começo ao último dia de vida ou de exploração ao pé de sua máquina. Eu lembro que no livro do Galeano, ele tem uma parte que ele cita, que ele fala que a população da América do Sul, ela multiplica 4 vezes mais ao ano que a população dos Estados Unidos. Em contrapartida, a população dos Estados Unidos tem uma renda per capita 4 vezes maior do que a população da América do Sul em renda per capita. Ou seja, a gente produz muito mais pobre do que qualquer outra coisa. Porque a riqueza produzida aqui vai para lá. O problema não é a quantidade de pessoas também. Por quê? Porque a gente precisa de uma população grande para que se renove a força de trabalho. Mas é a exploração. Precisa. É a exploração, exatamente. Você controla os níveis de natalidade, o Galeano fala na introdução do livro, você vai se lembrar. Você controla, por quê? Porque muita gente junto para se revoltar é um perigo danado, né? E assim, né, a questão da ignorância, mais uma vez voltando à parte da fabricação, né? A educação sendo sucateada no Brasil. Projeto. A falta de investimento nas escolas, nas universidades, em pesquisa,
que é extremamente importante dentro de universidade, a ciência, a Sim. gente fazer ciência Sim. é importante. Se numa dada segunda-feira nós tivemos pessoas rezando para pneu. É porque a crise da educação, como diria Darcy Ribeiro, ela não é crise. Ela é projeto. O projeto deu certo. O projeto deu certo. Rezamos. Infelizmente, o projeto deu certo. Rezamos para pneu. No país, na minha concepção, é o mais rico intelectual e culturalmente do planeta. A nossa gente, porque sim, a nossa gente rezou pro pneu, se pendurou no caminhão. Tá fazendo caminhada. É tenso. É triste de se ver o quanto o sucateamento da educação, porque é o que a gente sempre fala. O conhecimento, gente, a frase do conhecimento liberta é um negócio muito louco. Conhecimento revolta, mas não é a revolta ruim. Não. É a revolta do levantar e fazer algo. Sim, né? sim. É o incômodo. É aquilo que a gente estava conversando essa semana. Destruir para construir certo. Né? De se incomodar sim, com uma sim. coisa. Sim. Né? E quando você deixa a população na fake news, porque queira ou não, a fake news é uma forma de você deixar a população ignorante. Né? Você produz Você joga pessoas contra pessoas. É uma ideologia de classe dominante do Marx de novo. Divide de novo para conquistar. Não é à toa que estamos no momento em que estamos. Você criminaliza benefício de transferência de renda, que é isso aqui, ao passo de que o que se gasta com pensão para a família de militar é isso aqui. Só que essa coluna aqui, que eu não tenho dados de cabeça, essa coluna enorme do gasto público com pensão para filho de militar, ela beneficia o sistema. Essa querela mínima, que eu também trabalho com isso, essa querelinha mínima aqui do benefício de transferência de renda, que é direito da população, ela é criminalizada. Por quê? Porque o risco da organização e da eclosão do sistema como ele está aqui. Aqui, essa coluna grande recebe para manter o sistema tal como ele é. Essa pequena parcela é que pode derrubar tudo. Então a gente criminaliza aqui. E lembrando que muitas dessas pessoas que recebem as pensões militares recebem em nomes de torturadores e pessoas que mataram trabalhadores, que nem a gente, Sim. Na época de um regime e que tentava fazer que o Brasil virasse um negócio que não tem nada a ver. Revolução Cubana, após a Revolução Cubana, aquele medo terrível do capitalismo perder a América Latina para um outro sistema político econômico que não fosse o deles em época de expansão industrial. O que a gente faz? Vamos acabar com tudo. Vamos apoiar a ditadura de fora a fora na América Latina para que a gente mantenha a América Latina controlada, sendo o nosso parque industrial, para que lá se produza e para que as remessas de lucro sigam vindo para nós. Foi isso. Basicamente foi isso. De uma forma muito sintetizada, é o que foi feito. Isso se perpetua no intelectual, mais uma vez voltando ao Marx, que você não controla a sociedade, uma cadeia produtiva desigual, com um soldado em cada esquina, com um fuzil, mandando o trabalhador ir para a empresa. Não. A população se revolta. Se domina por aqui. A gente dá essa volta toda, a crise da educação, que não é crise, é projeto, para chegar nessas bizarrices todas que a gente tem conversado, que a gente vê diariamente nas gloriosíssimas redes sociais. Então, mais uma vez, eu acho que é um recado que é necessário ser dado, né? Estudem, se orientem, conversem principalmente com pessoas que trabalham dentro dos lugares. Thiago é uma pessoa que tem contato com a população em situação de rua, trabalhou com essas pessoas ao longo de muitos anos, viveu essa realidade de ver. Sim, sim. Né? Então, é rico você trazer informações da fonte, mas cuidado com a fonte que a gente bebe. Sim. Só um adendo, esse conteúdo que eu trouxe, ele está numa tese, depois eu vou até pedir para vocês colocarem o card, não vou lembrar
uma tese de mestrado maravilhosa que fala da construção social. O livro, e depois derivou num livro chamado A Construção Social do Morador de Rua. Eu queria conhecer esse autor. Então, para além da minha vivência, o conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo acadêmico, investigado e comprovado por A mais B. Tudo isso aqui é uma síntese de artigos, da minha vivência também, claro, e dessa tese de mestrado. Eu não estou dando opinião, não. Exato. É vivência / pesquisa. E aquela história, né? Opinião é algo que todo mundo tem, mas existem fatos que não podem ser discutidos com opinião. E é o que você traz, são fatos. Sim. Simples. Então, gente, cuidado com quem vocês consomem de conteúdo na internet, com o que vocês veem. Leiam, estudem, perguntem, pesquisem. Conversem. Não usem o ChatGPT para isso. Sim. Né? Basicamente, porque o ChatGPT muitas vezes vai tentar te agradar, que ele foi criado para isso. Então, tenham o mínimo de... Eu acho que consciência social é uma coisa que todo mundo precisa ter. É o mínimo essencial para você entender que a pessoa que está ali dormindo numa calçada, dormindo numa rua, ela é alguém que nem você. É isso. Ela é alguém que nem você. E se você não consegue se compadecer com isso, desculpa. Algo deu muito errado. Acho que é isso, né? Vamos pesar o clima para terminar, porque é necessário. Então, posso deixar a última? Pode. Vai lá, Claro. solte. Não, só vou pegar teu gancho só para concluir mesmo. É muito em cima do que você está falando. Já é uma frase que eu trouxe da outra apresentação que eu adotei como um mantra, que é perfeito, que você preparou para eu arrematar. Se você nunca esteve em situação de rua, se você nunca pesquisou academicamente, se você nunca investigou no campo da ciência quem é a população em situação de rua, ou se você nunca trabalhou com população em situação de rua, lava a boca para falar de pessoa em situação de rua. Se não sabe, estude. Não construa opinião em cima de nada, do que você ouviu falar. Repito, se você nunca esteve em situação de rua, nunca pesquisou academicamente, nunca procurou o campo da ciência para entender quem é a pessoa em situação de rua, se você nunca trabalhou, nunca teve um contato empírico com pessoa em situação de rua, lava a boca para falar de população em situação de rua. Não tem mais nada a acrescentar, não. Obrigado, gente. Imagina, a gente que agradece você ter vindo de novo. Eu acho que uma coisa que a gente fala sempre, né, é que o nosso conteúdo ele quer trazer justamente a questão da educação, do deixar registrado o quanto que a gente aprende na faculdade e o quanto que é importante a gente trazer isso não só para a questão do meio acadêmico, mas para a nossa vida. Sim. Né? Então, acho que a gente queria realmente agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Você ter topado. Novamente, não tem problema. Exatamente. Quiser vir de novo, as portas estão sempre abertas. Quiser trazer mais coisa para a gente discutir, fica à vontade. Um quadro, assim, só para você, a gente faz um quadro. Porque o nosso papel mesmo aqui é realmente trazer riqueza, trazer informação e fazer com que as pessoas ganhem uma consciência, mas com qualidade. Não simplesmente, tem um monte de videozinho na internet para consumir. Mas, querido, e a qualidade desses Essa aqui é vídeos? produção de conhecimento. Exatamente. A nossa ideia nasceu muito disso. De sair um pouco só daquilo que a gente estava recebendo, mas também passar para frente aquilo que a gente recebia. Sim. E mostrar que a formação do psicólogo não é só a formação do psicólogo estéril, que senta na sala, né, e fica lá. A pessoa em situação de rua não dá em árvore, o nosso futuro paciente também não. Não. Você sabe que eu falei isso no episódio com a Roberta, falei isso no episódio com o Wellington, né? O William, aquele psicólogo social que a gente segue, sabe? Sim. Que ele lançou um story que eu até compartilhei com você, que ele fala, né? Que o psicólogo, que ele não fala sobre social, sobre questões raciais,
sobre homofobia e etc., ele só está performando. Sim. Ele não está fazendo o papel dele. E eu acho que é esse o papel que a gente também quer trazer. De não só mostrar que a psicologia ela é vazia, mas que o conteúdo, a carga que ela traz para o estudante é muito maior do que o pessoal vê naquela 1 hora, 30 minutos. No imaginário mesmo, né? De entrar para aprender a atender alguém que existe de uma porta para dentro. Não, essa pessoa ela existe, ela porta é para fora. Exatamente. Obrigada, Tim, mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço. Venha sempre, as portas estão sempre abertas. Prazer. Imagina, a gente... Mas isso aí é a casa dele. Ele não tinha conhecido o Booster, lembra que o Booster estava internado? Estava internado. Aí ele está aqui agora sassaricando. É normal. E recadinhos do coração, Nath? Siga a gente, se inscreve aí no podcast. A gente vai continuar com essa nova temporada de verão. A gente tem mais alguns episódios, né? O próximo, inclusive, a gente já gravou. Exato. E compartilha para quem você quiser. Compartilha essa pedrada que a gente tomou hoje. Curte, segue a gente lá no Instagram também. A gente vai deixar o Instagram do Thiago também. Sim, se vocês quiserem seguir o Thiago também. Thiago, não lembro. A gente pesquisa, fica tranquilo. Tá tudo certo. E, gente, faça terapia, se informe, apoie essas questões de população em situação de rua. São causas que merecem a nossa atenção, né? Eu acho que vale super a pena. E penso o seguinte, a psicologia não é só sobre a gente, mas sobre o próximo e como que a gente vai tratar o próximo também. É isso. Psicologia sobre o outro, na verdade. Exato. Mas é que tem gente que entra na faculdade achando que vai fazer terapia. É isso, gente. Beijo! Booster. O Booster, no Tribunal de Pequenas Reclamações. O que você quer? Kiara aqui, humanos. Lembrando que esses 3 humanos ainda são meros estudantes de psicologia. Caso precise de terapia, procure um profissional formado. E respeitem as pessoas em situação de rua e nós caramelos. Até!